Olá a todos, paz e luz. Estamos aqui fazendo mais uma live, sempre trazendo assuntos de cunho filosófico e para a expansão da vossa consciência. O tema de hoje poderia ser o ego, o lado oculto e refinado do ego. Mas eu achei por bem trazer o tema como razão versus emoção, ou aliás, emoção versus razão. Este é o tema central da temática que eu quero abordar nesses instantes que vamos estar aqui neste vídeo, nessa transmissão. Se alguém estiver online aí, estiver com perguntas, você pode falar aqui, você pode escrever nos comentários que com muita satisfação e alegria e dentro do meu conhecimento, dentro da minha visão, eu vou responder vocês. Então, aqui é uma visão ocultista, é uma visão gnóstica de um tema que vamos abordar, que é emoção versus razão. Na realidade, muitos estão se despertando e se recuperando a sua matriz original, a sua essência primordial e interior. Então, é muito importante prestar bem atenção nesse assunto, porque é um assunto que vai despertar você a ver o que é um ego bem trabalhado. A gente tem uma visão distorcida na sociedade sobre o ego, sobre o egocêntrico, sobre o egoísta, de forma negativa. Mas existe um lado oculto, misterioso para muitos, que é um lado refinado, é um lado atrativo, é um lado benéfico do que se diz ego, que pode ser o nosso aliado, ser ao nosso favor, criar uma blindagem física e espiritual para você lidar tanto com problemas emocionais como espirituais, aonde você vai ter equilíbrio emocional, você não vai deixar as emoções te dominar. Então, qual é a voz que eu devo mais ouvir dentro do meu íntimo, do âmago da minha alma? É a emoção ou a razão? Lógico que é a razão, essa razão que se dá um estímulo de perseverança, de você ficar na defensiva, de você se resguardar, sim. Agora, é muito perigoso você ser emotivo, você ser muito sentimental. Isso pode ser usado como arma contra você. Então, é muito importante a gente falar sobre isso aqui. Por isso que está acontecendo na margem da sociedade, no meio espiritual, religioso, a sociedade dos desgrejados, que cada dia que passa, cresce. E por que está acontecendo que muitas das vezes a religião está perdendo muitos membros? Porque as pessoas estão em busca de respostas simples para suas vidas e não estão encontrando nas igrejas.
No ocultismo, você tem a oportunidade da gente despertar vocês para ouvir a si mesmo. Ouvir essa voz interior que muitas das vezes é chamada de ego negativo, ego que tem que ser descartado, ego que tem que ser aprisionado. E ao contrário, um lado deste ego que pode te auxiliar. Não quero aqui pregar o ego, que você esteja comendo um sanduíche de forma egoísta, muita gente ali com fome, você não ser cordial, não, continua sendo uma pessoa cordial, por gentileza, ofereça por educação o que você está comendo para uma pessoa. É muito feio você ficar comendo as coisas na frente das pessoas, principalmente se estiver numa reunião, num recinto e não oferecer. Então mostra essa educação. Não é o ego do tal de querer tudo para si, de uma certa forma exagerada, doentia. Não. O ego para você amar primeiro a si mesmo, priorizar a si mesmo. É este o lado oculto do ego que venho apresentar para vocês e que todo mundo tem nesta live. Então, nós estamos aqui vivendo um mês, estamos no mês mais hipócrita do ano, que é o mês de dezembro. Por que ser bonzinho só no final do ano? Seja bom a todo instante, a toda hora, durante todo o ano, todo o mês. Por que ser bonzinho só agora? Por que só agora dar presentes? Por que só agora ser uma pessoa presente? Por que só agora você liga para todos os parentes? Por que não ser essa pessoa amigável o tempo todo? Então eu chamo de mês hipócrita, porque muitas pessoas agem não com realismo, com genuidade, mas sim com falsidade, muita falsidade. Então o ego trabalhado não é você ser um mau caráter, porque tem pessoas que abusam da sua paciência, da sua boa vontade. As pessoas estão acostumadas a muitas das vezes receber o mal, que quando você faz o bem, elas duvidam. Muitas das vezes falam: por que você está fazendo isso? Eu não faria isso por você. Mas é simples. Você responde à pessoa: eu não sou você. Eu quero fazer a diferença por onde eu vou. Eu quero dar aos meus semelhantes o que eu quero receber. Como que eu quero receber gentileza se eu não sou gentil? Então, é lógica aplicada que vamos colocar aqui. Então, muitas vezes na nossa vida, nós temos que usar este ego e limitar as coisas. Porque tem gente porque acha que você deu o número do celular para ele, ele tem que ficar ligando o tempo todo para você. Você tem que atender ele na hora, senão ele fica chateado com você. Geralmente, quando eu não estou fazendo nada, alguém liga para mim, eu atendo de imediato. Se essa pessoa ligar para mim mais de 3 vezes e fica insistentemente e eu não atendo, alguma coisa importante eu estou fazendo. Então, não me ligue mais de 2, 3 vezes, não. Se eu não te atendi uma primeira vez, não insista em ficar me ligando. Às vezes estou fazendo algo importante que não pode nem ter barulho de celular. Eu não posso atender você. Às vezes estou com as minhas mãos até ocupado fazendo alguma coisa. Então, vamos ter ética. Se você ligou para uma pessoa, a pessoa não te atendeu, não fique insistindo. Não fique insistindo, eu deixo uma mensagem, mais tarde eu leio, quando eu tiver tempo eu respondo. Então, gente, não é ser mau caráter, mal educado, antissocial, você dizer não para as pessoas.
Se você dizer só sim, 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 você não tem tempo para você, você não vive. Você vai viver para os outros e vai deixar de cuidar da sua vida. Tem os ladrões de tempo o tempo todo. E, infelizmente, dentro da nossa família, pessoas que nos rodeiam. Então não é falta de caráter você deixar para depois um certo convite, uma certa proposta, pensar com calma, deixar para depois, entendeu? Não é errado você dizer para uma pessoa, no momento eu estou ocupado. Às vezes você até não está, mas você está precisando de um tempo seu. E essa pessoa está roubando o seu tempo. Entendeu? Tempo é algo precioso. Nosso tempo é limitado, é passageiro. Não pode ser gasto com futilidades. Então, o conselho que eu dou: fala que está ocupado. Tenha esse tempo para você. Você precisa de um tempo. Então, muitas das vezes você não tem tempo disponível para as pessoas querem roubar o seu precioso tempo. E às vezes com coisas fúteis. Para te contar uma fofoca. Eu não quero saber de fofoca, não me interessa a vida dos outros lá fora. Interessa primeiramente a mim. Amar primeiro a você. Mago Nelson, mas a Bíblia fala amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a você mesmo. Até Deus pode ser secundariamente, por que não? Você é uma centelha divina, você é um Deus. Ame você primordialmente. Ame você primeiro. Ame os outros depois. Priorize-se e sofrerá menos nesta terra que ela tem muitas carências emocionais, muitas armadilhas emocionais. E é isso que fazem que muitas pessoas sofrem. Então, não demonstre profundamente os seus sentimentos. Você deve agir com a razão. Não demonstre seus sentimentos, suas fraquezas, que isso pode ser usado como uma armadilha para travar a tua vida. Para um ataque emocional, psicológico. Porque ataques não é só de porrada, de murro. Existem palavras, certas colocações que deixam você desfavorável, desconfortável. E tem pessoas que têm o prazer de fazer isso com você. Não quer a sua felicidade, não gosta de ver você sorrindo. Não torce pelo seu sucesso, sempre coloca um gosto ruim em tudo que você faz. Essa pessoa não é seu amigo. E olha, isso não é só companheiro de trabalho, não. Pode ser o teu filho, pode ser a tua esposa, talvez intencionalmente e não intencionalmente. Pode ser um pai, pode ser alguém bem próximo, bem íntimo de você. Pode ter esse capricho, ou às vezes gostar de brincar com seus sentimentos, brincar, testar você psicologicamente. Isso acontece a todo instante. Você é testado no teu trabalho, na tua casa você é testado. Então, o equilíbrio emocional tem que estar intacto. E é onde vamos agir não com emoção, mas com razão, com princípio, porque a razão é um princípio que nos estimula à defensiva de coisas que deixam-nos desconfortável, de coisas que vêm para nos, de uma certa forma, nos desalinhar, nos deixar separados da nossa paz. E nada compra a nossa paz, não se venda. E na realidade, não demonstre os seus sentimentos, para você não ser escravo dos seus próprios defeitos, das suas falhas. Isso pode ser usado contra você. E uma coisa muito importante, se você quer evoluir,
Olhe para frente. Não viva de passado. O passado tem que estar morto e enterrado. Todo mundo que é ser humano encarnado, ele não é perfeito. Estamos suscetíveis a cometer erros. Mas podemos consertar. Tem erros que podem ser consertados, não todos, né? Mas se você arrepender de verdade, você pode voltar atrás. Você pode aprender com seus erros e não cometê-los novamente. Mas deve ser esquecido. Quando você tem o ego trabalhado, você vai estar blindado. E para que essa blindagem? Porque tem aquelas pessoas que são os ladrões da sua paz, que estão desconfortáveis de ver você feliz, de ver você sorridente, vai lembrar das cagadas que você fez no passado. Porque você é um ex-presidiário, você, digamos, um exemplo aqui, você foi preso, mas você saiu da cadeia, você não é mais um preso. Aquela pessoa tem que ficar arrancando a casca da tua ferida e enfiando o dedo com mau prazer. E aí, ex-detento? E aí, era gelado lá a cela que você ficava? E aquela mulher que você matou? Aquela velhinha que você roubou? Para que sofrimento duas vezes? Para que torturar as pessoas? Pessoas que querem esquecer do seu passado, querem ser novas pessoas. Você está querendo despertar o quê? Essas pessoas cometerem de novo seus delitos. Que isso pode acontecer. Cada pessoa tem uma reação. Tem as coisas quando são desconfortáveis para uma pessoa, cada um tem um comportamento. Tem aqueles que vão ouvir no ouvido, sair no outro, não vai deixar entrar para a emoção, né, descer para o coração, e por ali morre o assunto. Agora tem pessoas que guardam isso. Você desperta elas uma fúria que está adormecida, e uma pessoa que está com um ódio adormecido e é despertado, isso tanto vale com o homem como a mulher, ele pode fazer N coisas, várias coisas. Você não sabe a reação que uma pessoa descontrolada, desalinhada sentimentalmente, ou que você ativou nela algo que ela quer esquecer. Tem coisas que fazem que você transforme a sua índole. Vai te mostrar, arrancar a máscara, vai revelar aquele monstro interior. E nesse monstro interior pode acontecer um homicídio. Pode acontecer qualquer coisa ruim. Então não é bom você estimular aquela pessoa a sofrer de novo, a pensar de novo em algo que foi doloroso para ela, que foi um erro. Fazer aquela pessoa pensar no erro de novo. Então não viva de passado, mas não fica sofrendo inúmeras vezes pensando no que você fez. O passado é uma sombra morta, e essa sombra morta deve ser enterrada. Então existem coisas que é agradável a gente pensar no passado. Eu pelo menos tenho algumas fagulhas, alguns resquícios da minha infância que eu tenho prazer, igual a cidade que eu nasci. Eu estava um dia comentando com a minha esposa que coisas simples, que talvez pareça boba, mas foi importante para mim naquele instante na minha infância, né? Mas eu saí da cidade que eu nasci, não pretendo morar nela, porque ela não deu a capacidade que eu precisava em estudo, em trabalho, nada. É um lugar que nunca cresceu, então eu não tenho vontade nem de visitar. Mas existe um período que eu passei da minha infância que eu fui muito feliz, na época do colegial, então por que não recordar?
Mas também tive vários momentos desagradáveis que eu quero esquecer. Não quero repetir isso na minha vida. Para que isso? Sofrer por um problema 2 vezes? Isso é burrice, isso é idiotice. Então, se alguém fazer você lembrar do seu passado, ignore. Ignore, mude de assunto. Não desperte algo negativo dentro de você. Deixa isso morto e enterrado. Então o ego vai te ajudar a ter essa estrutura de defesa, de quem os ladrões da tua paz aproximar de você e cutucar o dedo da tua ferida e falar, você foi aquele ladrão, você foi aquele homicida, você é aquele estuprador, você é aquele que era fofoqueiro. Caia fora, cai fora. Então, eu convido você a ser egoísta desta forma. Sejamos egoístas. Pensamos sim primeiro em nós, depois no outro, para não sofrer muito. Ame, se apaixone sim por você primeiro. Depois se apaixone e ame o outro. Porque se você não amasse, como você amará outras pessoas? E se você se entregar de corpo e alma por uma pessoa e ela não respeitar os seus sentimentos, você se mata. Tem pessoas que não têm estrutura, não têm equilíbrio emocional, tira sua vida. Aí elas vão procurar os vícios, as bebidas, para poder se satisfazer aquela lacuna, aquele vazio que toda ingratidão, ela cria essa lacuna, se você permitir. E o ego bem trabalhado vai te fazer isso. Isso é um conceito luciferiano, tá? Um conceito luciferiano. Um conceito de quem escolheu ser lobo e não ser ovelha controlada, tá? Talvez esse papo incomoda alguém que é cristão, cristianizado, que prefere ser aquela ovelha obediente que tem que ficar no sofrimento eterno para ser aprovado por o Javé, que a gente sabe que esse Javé da Bíblia é um Deus falso, que esse Javé não é o Criador de todas as coisas. O verdadeiro Criador não se corrompe. O verdadeiro Criador não tem medo de outros deuses diante dele. O verdadeiro Criador, ele não vai falar assim, não terás outros deuses diante de mim. Por que ele terá esse ciúme? Não. Se ele é absoluto, se ele é presente, onisciente, onipresente, ele não tem medo dele, não precisa nem de você. Ele é absoluto. Aí esse que Javé, que prega misericórdia, perdão, e depois ali no Velho Testamento, que você vê muito, ele manda dizimar aldeias, matarem mulheres inocentes, bebês, matar até os animais, porque até os animais que pertenciam àquelas pessoas eram amaldiçoados. Que Deus é esse? É onde a minha visão gnóstica sempre fica assim confusa, mas ao mesmo tempo alerta, que é nesses detalhes, é no detalhe que nós vamos ver a gnose, a profundidade, e descobrimos a verdade através disso. Então, você tem que ser simples, humildade, mas humildade não é ser tapete dos outros, não. É você reconhecer teus erros, você se colocar no lugar dos outros, você ser um ser humano. Humildade não é baixar a cabeça para quem te ofende, e não é sábio só aquele que responde uma agressão, não. Tem várias formas
de você responder à altura. Você não pode cair no mesmo nível da pessoa de frequência. Eu mesmo tenho pessoas que me odeiam e vêm na minha casa, frequentam a minha casa. Eu sei que eles me odeiam. Eu sei que eles falam mal de mim pelas costas. Parente. E o que é que acontece? Ah, Magdão, você faz cara feia para eles. Não. Eles nem sabem que eu sei o que eles são. Eu ajudo. Mas por que você ajuda? Porque eu tenho que mostrar que eu não sou do mesmo nível deles. Eu não tenho a mesma baixa frequência. E guardar mágoa não. Mas ter cautela. Tenha cautela com quem é falso com você. Não fica visitando ele. Não fica passando final de ano. Feliz ano Natal. Feliz ano novo. O caralho. Fica na tua. Fica na tua. No silêncio da tua casa. É o melhor lugar de você estar. Aí fica aquelas pessoas com aquela falsidade. Feliz Natal! Aí chega aquele vizinho que nunca falou com você. Feliz Natal! Hipócrita. Hipócrita. Então, gente, seja egoísta nessa parte, entendeu? Tem amor próprio. Isso é você ter autoestima, ter alto astral. E existem pessoas que estão desequilibradas, tá? Pessoas que estão doentes, mas não doentes fisicamente, doentes espiritualmente e mentalmente também. Mas isso tem volta, Mago Nelson? Tem. Se você quiser, tem. Se você quiser, você tem. Tem gente que fala assim, por que eu não tenho aquela BMW que eu vejo um magnata, o cara que tem dinheiro ter? Por que eu não tenho essa BMW? Será que ele é merecedor mais do que eu? Agora eu te pergunto, o que você fez para ter uma BMW? Você trabalhou? Você economizou? Você fez investimento com seu dinheiro? Como que você, do zero, você não consegue comprar nem um Fusca, quer comprar uma BMW? Então, vamos pensar o que está dentro dos padrões da nossa capacidade. O que é o possível hoje para mim? Ter uma moto, ter uma bicicleta? Por que eu quero algo? Não que eu não possa sonhar, mas eu não posso passar o carro à frente dos bois. Tem pessoas que lutaram para possuir as suas coisas. E elas são preparadas também espiritualmente. Isso é muito importante, você se preparar espiritualmente. Então a visão luciferiana, ela mexe muito com a sua psique. Te preparar emocionalmente, para a emoção não te dominar, para a voz da razão falar mais forte com você do que a voz, entendeu? Da emoção. E 3 princípios, como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, 3 pilares vai ser construído dentro de você. Qual é o primeiro pilar do ego trabalhado? Eu sou. Qual é o segundo passo? Eu sou. E qual é o terceiro que eu devo admitir? Eu sou. Eu sou. Priorizar você. Amar a si mesmo. Conhecer a você mesmo. Se iluminar passando dentro da sua escuridão. Então, a gente vê muitas das coisas por aí, então, que tem que ser observado, as pessoas que querem muitas das vezes curar os doentes
e ele está doente. Dentro de um incêndio que você vai conduzir, tirar pessoas de um incêndio, primeiro você tem que se proteger. Você tem que colocar uma máscara para não respirar a fumaça, para você depois socorrer as pessoas e não colocar as máscaras primeiro nas pessoas e você ficar desprotegido. Então, primeiro faça a tua parte. E qual é a tua parte? Se autoproteger. Se autoproteger do inimigo que muitas das vezes é perto de você, mora junto com você e você às vezes não percebe. Ele pode estar ativo ou inativo, tá? Como eu expliquei aqui nessa feita. Então, o efeito da máscara de oxigênio é a nossa autopreservação de nossa existência, da nossa evolução. Primeiro, se cuide para você cuidar dos outros. E como o Mago Nelson, vai ver a concepção luciferiana sem ver a parte cristã. Temos que ver e considerar que Jesus, para quem se denomina somente luciferiano e não respeita Adonai, o verdadeiro Criador, ele vai priorizar apenas Lúcifer. E Jesus será um intruso, vai ser um demiurgo, vai ser um inimigo. E na realidade, vamos ver com gnose, com realidade, que Jesus tem a sua importância. Jesus e Lúcifer são gêmeos cósmicos, feituras do mesmo Criador. Porém, eles atuam em dimensões opostas, mas não diferentes, mas sim a mesma. A dimensão dos ascensionados. Cristo, ele é o príncipe da paz, o pacificador, aquele que veio demonstrar de maneira imolada, se colocando como sacrifício vivo, porque sem a morte não existe vida, e como ele poderia trazer uma representatividade de liberdade na questão de pecado, ali como é dito, que muitas das vezes foram mal interpretados biblicamente, nos cânon bíblico. Eu não acredito no Cristo teológico, que pode ser interpretado, tá? Estamos falando aqui de um Cristo, o Mestre Sananda, o Cristo universal, não é o da Igreja Universal do Reino de Deus, tá? Quando eu falo universal, é o reino universal do universo, do vasto universo. O Cristo que não tem preconceito, o Cristo que olha a tua essência. Então esse é o Cristo que estamos falando aqui, irmão de Lúcifer. E Lúcifer, se ele é a estrela da manhã, Jesus, Lúcifer é o portador da luz. Por que isso? Porque eles são gêmeos cósmicos em uma única ala ascensionada. Mas Javé poderia ter queimado ele. E quem diz que Javé é o criador dele? É Adonai que é o criador. Porque, na realidade, Lúcifer não teve queda nenhuma por causa dele querer ser igual ou semelhante ao próprio Pai. Ele querer, às vezes, tomar para si um trono, porque maior que Deus não existe nada maior que Adonai. Ele falou, não, eu vou te dar a terra para você. Vai você com os anjos, muitas das vezes, que decidiram ser livres de qualquer tipo de prisão, não digo nem rebeldia,
que você não é obrigado a nada. Como você não é obrigado a acreditar até na existência do próprio Deus. Mas isso é muito perigoso. Se você é uma centelha divina e você discorda de quem te criou, é uma coisa muito interessante quando eu já me encontrei com céticos, sabe? Que dizem que não acreditam em vida após a morte, tá? Ele acha que ele morreu, acabou e pronto. E às vezes foram criados num lar cristão e depois de um certo ponto tem a concepção que não existe Deus. E por que isso aconteceu, Mago Nelson? Tem muitos fatores. Porque o que você vai pensar se você não vê resultado? Que isso não existe, que isso não tem valia. É igual você rezar para um santo e o santo não responder aquele desejo que você fez. Quantas pessoas que estão dentro da igreja, na esperança de serem felizes, já fez 1001 corrente de oração, já queimou uma fábrica de vela e nada resolveu na vida dele. Ele perde a esperança. Ele fala, que Deus é esse? Que é isso? Isso é babaquice, eu estou perdendo meu tempo, eu estou crendo num fantasma. Tem muitas pessoas que não acreditam na vida após a morte, ele não acredita que ele é espiritual, ele não acredita que é um espírito. Tem um cético que eu conversei com ele falou assim, eu tinha vontade que Deus despertasse desejo em mim, que ele me provasse. Deus não precisa provar nada para você. Tem como você sentir Deus? Tem. Ele está em você. Você é uma centelha dele. Mas como eu perceber isso? Através do discernimento dado pelo Espírito Santo. Se você não tem o Espírito da centelha divina, o Espírito Santo, você se torna um homem nulo, vazio. Você vai sentir um vazio. E quando nós estamos vazios, queremos nos encher. É aí aonde entra os vícios. É aonde a pessoa recorre aos vícios, tentando preencher essa lacuna. E devido a muitos problemas, o cara, eu perdi a minha esposa que estava num leito de morte. Eu pedi muito a Deus que não deixasse, que não levasse ela. Mas ela se foi. Deus permitiu que ela foi. Que Deus é esse? Aí ele criou na mente dele um bloqueio. Quando você se bloqueia, nem Deus vai invadir a tua decisão. Quando você decide não acreditar, às vezes um espírito pode estar na tua frente e você não vai vê-lo, porque você não acredita que isso existe. Você cria um bloqueio mental. E você acaba sendo escravo do teu próprio bloqueio mental. E somente você não tem feitiço, não tem macumba, não tem magia que tire isso de você, não. É o poder da decisão. Eu quero acreditar. Eu quero ver. Eu me abro a outro conhecimento. Eu não me limito a uma simples coisa. Mas, Mago Nelson, eu queria ver muito um espírito. Um cético uma vez me falou. Não é questão de ver. Se você tiver esse bloqueio, você jamais o verá. Você jamais o verá. Entendeu? Esse bloqueio, você tem que tirar ele você mesmo. Não é ninguém, é você. Então, Jesus, dentro de um conceito luciferiano, ele é usado com manobras, como meio de manipulação, meio de tirar dinheiro de pessoas tolos. Eu costumo dizer que depois que Judas vendeu Cristo, ele nunca parou de ser vendido. A indulgência não foi só na Idade Média, até hoje existe bênção vendida, sendo que ela é gratuita.
O comércio que mais cresce hoje é a desgraça alheia. Pessoas que tiram proveito da sua situação, usam a palavra de Deus para meios e fins comerciais. Então, Cristo é importante, que ele veio te mostrar que o importante é você estar em paz consigo mesmo, que o reino de Deus está dentro de vós, é a centelha divina que está dentro de você. E que o amor está acima de tudo. O amor é a cura do mundo. Este mundo mesmo está precisando muito de amor. Então, ele é esse estereótipo de misericórdia. É importante. Eu respeito ele, porque eu não sou só luciferiano, eu não sou cristão. Mas eu respeito Cristo, eu respeito Adonai e o Espírito Santo, que é o espírito de discernimento, como Lúcifer também é. E o que aconteceu? O que esse termo luciferiano desperta? Desperta você a igualdade. Quando Lilith, lá no jardim do Éden, não tem na Bíblia, tem na Cabala, tá? A presença de Lilith, que a Bíblia é toda manipulada. O que o suposto Satanás, a serpente, que é o conhecimento, falou para ela? Vocês são iguais, porque você vai se curvar a esse homem. E na realidade eles são iguais. Eles são iguais. Homem, mulher. Porque um tem que ser submisso ao outro. Aí criou o estereótipo de submissão. Criou a Eva lá por fato da história da costela, da essência de um gerar o outro. Criou um tipo de uma dependência emocional. Criou um tipo de submissão feminina. Então, a serpente, ela não mentiu quando ela disse que vocês são iguais, então não se curvam um ao outro. Ela não mentiu quando ela disse a Eva: certamente se você comer do fruto proibido, você não morrerá. E não morreu. Ela só antecipou o conhecimento que eles deveriam ter, só que tudo tem um momento. Eles foram apressadinhos. E tudo que você faz não é castigo, não, é consequência. Você pode fazer tudo é lícito você fazer, o próprio Adonai fala. Mas nem tudo te convém. Se eu beber exageradamente e me tornar um alcoólatra, eu vou ser um dependente químico, eu vou estourar o meu organismo, eu vou adoecer. Existe uma consequência das minhas ações e das minhas escolhas. Então, esse Javé da Bíblia, esse impiedoso, esse ditador, não é o Criador. Não é o Criador. O Criador, ele constrói. Se ele é o Criador, ele constrói e não destrói. Ele edifica ou aperfeiçoa a sua própria criação. Então, esse Javé, que tem muitos escritos, é um ser inferior ao Adonai. Ele não é propriamente o Criador Deus, aquele que criou tudo e todos. Então, gente, a gente tem que observar todas as coisas, né? Então, o que é a consciência, muitas das vezes, que temos que observar? A consciência de Cristo e qual é a consciência de Lúcifer, né? Cristo, ele na realidade é o submisso, é a ovelha, né? E Lúcifer, ele é o lobo. Ele não aceitou ser submisso, ele é o cara inteligente, né? Não é dizendo que Jesus não é inteligente, mas Lúcifer é o curioso. É aquele que não se rende. Ele é o braço esquerdo de Deus porque ele tem essa resistência, ele é importante na dualidade cósmica, tá? Assim como o sol precisa da lua para fazer o dia e a noite e vice-versa, assim
A luz e as sombras, eles andam juntos. Então, Lúcifer veio como um despertador para te despertar a sua consciência que você tem, que você pode usar, que é o teu ego trabalhado. Ele não destruía, ele não destruiu Lúcifer. Poderia, mas ele deu a terra para ser regida por ele. Então, Mago Nelson, quem rege a terra é Lúcifer? Sim. Deus não te dá dinheiro, prosperidade, ele te dá capacidade, inteligência, te dá saúde, pode até te dar sabedoria. Mas o poder monetário desta terra, o poder dessa terra está na mão de Lúcifer. E então, o papel de Jesus mostrou que todas as lacunas podem ser saradas com o poder do amor. E essa falta do Espírito Santo, do espírito do discernimento, que é onde eu falei da gente sentir, perceber e discernir. Esse discernimento só vem da fonte divina. É só dado pelo Criador. E é algo que tem que ser buscado. Mago Nelson, por que eu não vejo um espírito? Porque você não tem um dom. E como eu consigo o dom? Lute para tê-lo. Lute para tê-lo. Mas tem gente que nasce com o dom. Tem gente privilegiados, premeditados até um certo tipo de uma faculdade que os imposiciona a ter algo diferente dos outros. Tem. Mas você também pode despertar muitas ferramentas que você tem interna dentro de você. Então, nosso papo de hoje foi emoção versus razão. Significa você não ser emotivo demais, não ir pela emoção, mas sim pela razão. E eu quero fazer uma prece com vocês. Quero que vocês fechem os seus olhos, tá? Que eu vou fazer uma prece dirigida para vocês, para abençoar o seu lar, a sua família, que vocês tenham uma longa vida próspera, com muita saúde, muitas vibrações positivas a todos vocês que estão aqui nessa live e nesse vídeo. Feche os vossos olhos. Oremos. Ó grande Pai Criador, Pai Criador do Universo, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos aflitos, neste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração, na mente dessa pessoa assistindo esse vídeo, o teu reino de bondade, da paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento em nós, que nos iluminemos nas sombras do nosso ego, que não vacila e nem erra se for bem trabalhado na tua divindade, como em toda esse terra e essa superfície que estamos nela, de luta e de sofrimento. Afasta de nós todo o mal tanto espiritual como encarnado. Dai-nos o pão divino no caminho, feito de luz, no carinho do teu terno amor, este pão espiritual. Divido com vós toda a fraternidade agora. Perdoai-nos, Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos, de iniquidade de toda dor. Auxilia-nos também nos sentimentos
que temos que ter decisões, que temos que nos colocar em condições favoráveis ou desfavoráveis, nos dê sabedoria para podermos agir com maestria, a amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a presença de Adonai, com a presença poderosíssima dos portadores da luz, do Mestre Sananda, Jesus, e Eliel, Lúcifer, livra a nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante da luz do conhecimento. Que a nossa ideal congregação egrégora seja o altar da caridade, que se faça a vontade do vosso amor hoje e para todo o sempre. Assim seja, assim está feito e assim será. Amém. Ieta. Então, se vocês tiverem sugestões de temas para nós trazermos abordagens filosóficas, vocês podem depois deixar nos comentários, que vamos trazer, com o passar do tempo, esclarecimento. Eu espero que você se desperte e não seja movido pelas emoções, mas haja com razão.